Então, pessoal, bom dia, né, para todo mundo. Ontem a gente já teve um encontro aqui de história e hoje nosso encontro é de filosofia, tá? E eu até mandei no grupo de vocês ontem, eu até mandei no grupo de vocês ontem o que vocês deveriam, só lembrando, né, da nossa aula, porque na verdade semana passada nós não tivemos aula porque foi feriado. Então, eu mandei para vocês lá, lembrando da tarefa da outra aula ainda, né? Que era pesquisar sobre Aristóteles e suas contribuições para a filosofia, tá? A leitura e atividade da página 13 da apostila, né? E escolher uma obra de arte representativa para que a gente possa discutir essa ideia de conhecimento e representatividade. Então, a página 13 da apostila, na verdade, a nossa discussão de 15 dias atrás, só retomando, né? Porque na semana passada a gente não teve aula, foi a questão de conhecimento, né? Ligado à discussão de conhecimento. Então, é bem interessante, porque o Aristóteles, ele rompe o dualismo platônico, né? Ele fala que o dualismo platônico é uma furada. E ele diz o seguinte, porque o Platão, ele fala que divide lá o mundo em sensível e inteligível, né? Sensível é a razão humana, inteligível é o intelecto, né? E o Platão falava que para o conhecimento, para chegar ao conhecimento, eu tenho que me desvincular dos sentidos, ou seja, não ter mais relação com os sentidos, para chegar a esse conhecimento puro, tá? Que é a ideia de chegar à razão nesse conhecimento puro. E é até bem interessante que hoje eu estava discutindo lá com o terceirão, por exemplo, o positivismo. Né? O positivismo é um movimento filosófico, intelectual e historiográfico lá do século XIX. E o Auguste Comte, a frase da nossa bandeira é Ordem e Progresso, e Auguste Comte, que é o pai aí da sociologia e um dos nomes aí mais importantes do positivismo, ele fala algo muito interessante. Ele faz uma discussão falando que não há conhecimento absoluto, que era o que se discutia até então, não há um conhecimento absoluto. E eu acho uma discussão super interessante. E o Aristóteles também vem com uma discussão muito interessante, que é colocar um fim nesse dualismo platônico, tá? E falar que o indivíduo, o ser humano, ele tem que ser estudado e discutido pelos dois viés, ou seja, pelo viés da razão, sim, mas também na questão do sentido, que tudo passa pelo sentido, que é o estudo da metafísica, que a gente vai discutir lá no terceirão. Então, conhecimento, a ideia de conhecimento é para Aristóteles, né? Que ele criou um método, né? Sistematizou tudo isso, né? E quando a gente fala em sistematizar, quando a gente fala em sistematização do conhecimento, a palavra sistematização ou sistematizar está relacionada à seguinte situação: eu tenho um objeto de estudo, no caso da filosofia, o pensamento humano. Esse objeto, eu vou ter um método para estudar ele. Né? Então, Aristóteles criou vários métodos e várias classificações para estudar o indivíduo, inclusive as teorias e os tipos de conhecimento para Aristóteles. Tá? Então, Aristóteles classifica 3 tipos de conhecimento. Tá? O conhecimento produtivo, o conhecimento prático e o teorético. Está lá na apostila de vocês, na página 13, que era objeto aí de estudo da nossa aula hoje. Então, o conhecimento produtivo, olha lá, representado pelas artes e pelas técnicas, como agricultura, tecelagem, engenharia, ou seja, o que gera produtividade numa percepção lá de revolução industrial, né? Eu vou produzir algo, desde na agricultura, na tecelagem ou na engenharia, tem que lembrar que Aristóteles está em outro tempo, né? A gente não pode cometer os anacronismos, né? Então, a ideia de produtividade após a Revolução Industrial foi totalmente alterada, né? Mas tudo que é um trabalho prático que vai gerar, no caso, naquela época, principalmente agricultura, tecelagem e as grandes construções.
O conhecimento prático, representado pela ética e pela política, as quais interessavam as condutas do ser humano como indivíduo e cidadão. Eu estou falando de Aristóteles. Aristóteles viveu em Atenas por um período, né? E é muito interessante porque ele vai fazer vários tratados sobre ética, tá? E vai falar, obviamente, sobre cidadania, sobre democracia, porque é o contexto em que ele vivia. Então, conhecimento prático é essa representação da política, da participação política. E os conhecimentos teoréticos, tá? Matemática, física e principalmente pela filosofia. Saberes teóricos ligados à reflexão, à busca da compreensão. Tem que lembrar também que lá na antiguidade, ou seja, para Aristóteles, para Platão, ou até o século XIX, onde há a divisão do conhecimento, onde há a classificação e a ideia de ter áreas específicas, né? Áreas biológicas, áreas físicas, áreas das ciências humanas, é no século XIX que surge a filosofia, que surge a sociologia, né? Então, a sociologia surge lá com o Auguste Comte e depois o grande nome dá um boom com Durkheim, né? Durkheim é o grande articulador da sociologia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa divisão é do século XIX. Então, tinha conhecimento lá na antiguidade. O filósofo é o indivíduo que tem o conhecimento total. O conhecimento não é dividido em caixinhas como nós temos hoje, né? Agora fecha a caixinha da física, abre a caixinha da filosofia. Agora fecha a caixinha da filosofia, abre a caixinha da história ou da sociologia. A gente dividiu o conhecimento e a escola é isso, né? Essa divisão, né? Você tem 50 minutos de aula no regular lá, 50 minutos de história, 50 de sociologia, 50 de física, 50 de química, 50 de matemática. Finlândia, que é o grande nome aí na educação, né, no mundo, né? Um grande avanço educacional, está nos melhores patamares da educação, já pensa a educação de forma diferente, né? Não pensa através de conteúdos, pensa a educação através de habilidades e competências que aquele jovem, que aquela criança deve desenvolver. Se ela deve desenvolver habilidades e competências, né? O conhecimento para essas habilidades, ele é um todo, ele não é engavetado. Não fecha a caixinha da história, agora abre a caixinha da filosofia, fecha a caixinha da filosofia, abre a caixinha da sociologia. Ele é um todo. Então, a perspectiva educacional da Finlândia, ela é muito diferente. A Coreia do Sul, por exemplo, fez toda uma mudança no sistema educacional e buscou na Finlândia alguns moldes, é claro, adaptando para cada realidade, mas também teve um grande crescimento a educação, o sistema educacional da Coreia do Sul. Acredito que pós-pandemia, esse momento que estamos vivenciando, é um momento de muita reflexão para as teorias educacionais, para que haja uma mudança na perspectiva de teorias educacionais. Já existe uma perspectiva de mudança, inclusive o material do ensino médio vai vir totalmente modificado a partir do ano que vem, se eu não me engano, ou do terceirão, tem 2 anos ainda, nessa perspectiva do conhecimento interconectado. Então, por exemplo, é a ideia de 2 professores em sala de aula, estou trabalhando história e filosofia hoje, aí seria só eu, não, mas tipo, história e sociologia, ou a ideia da interdisciplinariedade, daquela perspectiva de aulões, onde você tem um tema e as disciplinas e o conhecimento entra naquele tema. Ou seja, eu vou trabalhar a revolta da vacina, como a gente trabalhou ano passado, vamos dizer, eu, a Carla e a Edmara. A Carla trabalha toda a parte biológica, eu trabalho história, e a Carla não, a Edmara trabalha toda a parte biológica, da biologia, da questão da composição das vacinas, da importância. Eu trabalho a parte histórica, a Carla vem com a discussão da sociedade. Ou seja, o conhecimento não é fragmentado, tá? Então, lá na antiguidade, o conhecimento não era fragmentado. Essa fragmentação veio sendo construída com o passar do tempo, dos séculos, e agora ela está se remodelando. É necessário se repensar as práticas educacionais. Tem um livro, eu não me lembro o nome do filósofo, eu vou encontrar esse livro, eu li esse livro, mas estava na faculdade, é um conto, na verdade, de um filósofo que ele diz o seguinte, ele é do século XIX e ele volta no século XXI.
ele volta, ele brota no século XXI e ele olha tudo está muito alterado, tudo está muito transformado do século XIX para o século XXI, questão de telecomunicações, de interconectividade, enfim, da sociedade de maneira geral. E aí ele começa a fazer uma análise. E aí ele vai para a escola. E aí ele fala que na escola não mudou nada. Quer dizer, tudo mudou e a escola não mudou. A escola continua com um quadro, um professor lá na frente e todos os alunos enfileirados ouvindo o professor. E ele diz que a escola também tem que mudar frente a todas essas mudanças, inclusive na discussão de conhecimento e não de conteúdo, mas de habilidades e competências, toda uma transformação, que a Finlândia é um exemplo nesse contexto. A Coreia, que fez toda uma mudança, também hoje subiu muito os patamares de níveis de educação. Como a gente está falando de conhecimento, né? E o Aristóteles é bem legal. Por quê? Porque o conhecimento para ele é algo muito mais amplo. Às vezes a gente fala que existem várias formas de conhecimento, né? O senso comum é um tipo de conhecimento. Aí eu tenho o conhecimento científico, o conhecimento intelectual, o conhecimento universitário, que é o conhecimento, né? E eu tenho o conhecimento de vivências, de experiências, que também deve ser respeitado, que também deve ser composto e entendido como conhecimento. Não existe conhecimento superior e conhecimento inferior, aquela ideia eurocêntrica de superioridade lá da Europa também no nível de conhecimento. Não tem, a gente não pode classificar conhecimento. Que você tenha conhecimento ligado ao senso comum, conhecimento científico e o conhecimento que é do indivíduo, ou seja, de suas vivências. O cara que viajou o mundo inteiro, ele não tem conhecimento, ele pode não ter o conhecimento efetivamente científico, intelectual, de universidade, né? Seguir uma carreira universitária. Mas será que viajar o mundo inteiro não trouxe conhecimento para ele? O cara fala 3 línguas, viajou o mundo, mas ele não tem mas ele não tem conhecimento. Será que eu posso classificar essa questão de conhecimento? É uma discussão que a própria apostila vai fazer na página 14 e na página 15, uma reflexão, né, do que é o conhecimento. E como que nós classificamos esse conhecimento? Existem, claro, tipos de conhecimentos diferentes, mas eu consigo sobrepor um conhecimento ao outro, ou eu tenho, é igual cultura. Existe cultura superior, cultura inferior? Ou existem culturas diferentes? Ou existem conhecimentos diferentes? Em práticas educacionais, entendia-se que o aluno era uma tábua rasa, que ele não tinha conhecimento algum. Será que eu posso falar isso? Ou já existe um conhecimento prévio comigo? E aí eu vou moldando ele. Eu vou, através da dialética, dos estudos, eu vou construindo esse conhecimento com o passar do tempo. Ele vai sendo constituído, né? Quanto mais experiência eu tenho, mais conhecimento eu também adquiro, né? Pensa em vocês hoje, pensa em vocês lá no 7º ano, a diferença, ou lá no 6º ano. Né? A diferença por quê? Porque vocês vão amadurecendo e esse conhecimento também vai amadurecendo com vocês. É a mesma coisa um professor. Eu penso em mim no início da minha carreira profissional. Tá? Eu dou aula há 15 anos. Dou aula há 15 anos. E no início da minha carreira profissional, para agora, após 15 anos, trabalhando no magistério, tem diferença enorme, gigantesca. Quando eu penso nas minhas primeiras aulas e penso hoje, eu digo, meu pai amado. Por quê? Porque conhecimento ele é uma construção. Conhecimento é algo cumulativo. Tá? Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais conhecimento eu tenho. Agora, se eu sou um tipo de professor que eu tenho um caderno pedagógico de 15 anos atrás, eu uso o mesmo caderno pedagógico, com as mesmas informações, quer dizer, não adiantou o tempo também. Porque eu não consegui me aprimorar. Agora, se eu tenho um hábito de leitura, né, de construção desse conhecimento contínuo com as minhas experiências e mais as leituras que eu tenho, é que nem vocês. Começa no ensino médio, né? Aí vão aprimorando a leitura de vocês. Vão aprimorando os textos que vocês vão lendo, tá? Mas eu vou lá, quando chegar no 3º ano, Não, conhecimento é algo cumulativo. Quanto mais leitura eu tenho, maior amplitude de visão de mundo eu vou ter maior possibilidade de
conhecimento, de abrir esse leque de possibilidades. Então, a leitura te dá uma porta aberta para isso, para a construção do conhecimento. A leitura, as vivências de mundo, eu consigo fazer análises se eu tenho leitura e vivência de mundo. Eu estou assistindo lá a série X, a série Y, o filme X, o filme Y. De nada adianta eu assistir o filme por assistir. Agora, quando eu assisto o filme, eu consigo fazer a interconectividade com conhecimento, com leitura, com tudo que eu entendo, aquilo é significativo para o conhecimento. Vou dar um exemplo bem simples. Ó. Eu estou trabalhando com o terceirão Guerra do Vietnã, estamos falando. Aí eu assisti o filme Forrest Gump, mas há 15 anos atrás, eu acho. E eu queria falar do filme, porque o filme tem umas cenas mostrando o Vietnã, porque o Forrest vai para o Vietnã. E aí eu fui assistir o filme de novo essa semana, porque eu ia dar aula para o terceirão e eu queria assistir o filme de novo para conseguir fazer essa conexão, porque eu assisti o filme há muitos anos atrás, eu estava na faculdade ainda. Então, é um tipo de análise que tu faz do filme quando você está numa universidade. Que daí, parte da teoria pode ser aplicada, parte não pode, né? E aí, conforme tu vai construindo o teu conhecimento, isso vai sendo alterado. Então, quando eu assisti o filme essa semana, que eu assisti, acho que a aula terceira na terça, assisti segunda noite, a minha análise é totalmente diferente, por conta da minha vivência, por conta da história e das conexões que eu consegui fazer a partir da análise do filme. Então, tem que ser significativo, tá? O conhecimento. Então, vamos lá agora para vocês, tá? Vamos lá para vocês agora. A ideia é vocês participarem da aula agora, senão eu fico falando aqui, falando, e não deixo vocês falarem. Me empolgo. Então, é o seguinte, eu pedi para que vocês vissem a página 13, que é essa ideia de conhecimento, e conseguissem também escolher uma obra de arte aí que fosse representativa. Quem conseguiu aí selecionar a obra de arte que é representativa aí para vocês e o porquê? Eu. Você, Anthony? Eu coloquei... Ô, Anthony, tu tá com a imagem aí no teu... Sim. Eu coloquei aqui no meu Zoom aqui, que vocês podem compartilhar a tela. Eu já coloquei aqui. Eu já fiz isso com outras turmas. Tá? Se a tua imagem estiver aí, tu pode compartilhar a tela com a imagem para a gente falar sobre ela. Para tu falar sobre ela. Aqui, peraí, só deixa eu abrir ela aqui. Isso. Uma coisa interessante das questões, a única vez que você lembra do sonho é quando seu sono REM está um pouco leve demais. Se você está muito leve no estado acordado, a melhor coisa que pode fazer com os pesadelos é garantir que você durma tão bem que não vai acordar no meio dele. E aí, não vai se Deu certo, Anthony? Isso significa fazer algumas coisas para garantir que você durma muito bem. Lembra de alguma? Eu vou abrir pelo Chrome mesmo, porque eu baixei isso aqui, tipo, não sei o que deu que não tá aparecendo. Não tem problema. Qual a imagem que é, Anthony? Eram vários relógios, só que, tipo, eles estavam distorcidos, como se fosse uma distorção de tempo, e a outra era a queda de Ícaro, a queda de Ícaro, isso. Daí, tipo, eu escolhi as duas. O primeiro eu vou falar de Ícaro. Ícaro, eu escolhi porque eu gosto muito da mitologia grega, mitologia nórdica, tipo, tempo medieval para mim também são as melhores. E também porque Ícaro era um cara muito vaidoso e que, tipo, e seu pai, ele foi preso junto com seu pai por causa da morte de Minotauro, do coisa tudo, esqueci o nome, do labirinto e tal, que ele que construiu. Mental, da mitologia do labirinto de Minotauro, do Rei Minos, né? De Creta. Foi o pai de Ícaro que criou. Daí, como a pessoa que matou o Minotauro, que não vem o nome agora, isso, ela sai do labirinto, e o rei prende ele numa ilha, e junto com seu filho. Ícaro, ele ficava só se cuidando, enquanto o pai dele
ficava planejando para sair. Então o pai decide criar asas e os dois saem da ilha voando. E Ícaro, o pai dele fala, né, para Ícaro que ele tipo tem que se manter numa média distância para não atingir, por sol não derreter a cera e para ele não ir para a água. É, Ícaro ele não escuta, então ele começa a voar em várias direções e a cera derrete as asas de Ícaro. E Ícaro cai na água. Então eu escolhi essa imagem para tipo é como uma forma de tipo não para representar, mas mais para conscientizar até que ponto que eu posso chegar. Tipo, eu tenho que sempre ver meu limite e tentar não ultrapassar, mas tipo chegar num meio termo onde eu não me machuque e não machuque a outra pessoa talvez. Ah, Da, tá. Ô, Antônio, eu posso falar de um conceito de Aristóteles que é bem legal nessa tua perspectiva de pensar? pode? Olha só, o Aristóteles ele tem vários tratados sobre ética. E um tratado da ética de Aristóteles ele tem um conceito chamado eudemia. Olha só, é um conceito bem legal. E a palavra eudemia, no grego, ela significa prudência, moderação. Então, o Aristóteles fala que a ética, que nós, enquanto seres humanos aí, sociais, que nós devemos exercer a nossa ética e a moral sempre com prudência e moderação, que é a questão da consciência. E é bem o que tu falou ali, né? Ou seja, essa ideia aí, estou trazendo aí um conceito filosófico, tá? Não está ali na apostila, mas é que eu estava estudando para aula e eu achei muito bacana em um dos tratados de ética de Aristóteles ele falar desse conceito, né? Que é a eudemia, ou seja, essa ideia de prudência e moderação. Acho que está relacionado ao que tu falou ali, ou seja, até que ponto eu vou, até que ponto eu volto, ou essa percepção, né? Então, essa ideia aí de eudemia, de prudência, da questão da consciência e da moderação, acho bem legal esse conceito aristotélico. A segunda imagem que eu peguei, que era a do relógio, que tava, tipo, como se o tempo fosse distorcido, é porque a partir do momento em que eu consegui organizar meu tempo de estudo, meu tempo do que, tipo, isso veio já muito cedo com meu pai e com a minha mãe, tipo, limitando minha hora de jogar, minha hora de ficar no celular, minha hora de ficar na TV, de ficar na rua também. Então, eu, depois que eu entrei no ensino médio e até no nono também, consegui organizar meu tempo muito melhor, tipo, meu tempo ficou melhor para mim e com isso veio a produtividade. Então, a obra, quando o cara fez, que eu não lembro, não vou lembrar o nome dele agora, ele tava com muita preguiça e ele não queria ir numa ópera com a mulher dele. Então, a mulher dele vai sozinho e ele fica em casa. Daí ele percebe, tipo, ele percebe a preguiça que ele teve e ele cria essa obra, tipo, como se o tempo fosse dissociado, como se o tempo para ele não fosse nada e que se ele, tipo, ele ficasse ali só largado. Daí, então, eu peguei ela para também como uma forma de conscientização, como o tempo, ele se tu administrar ele de uma forma certa, tu consegue, tipo, se sobressair. Vou falar de outro conceito da filosofia. Olha eu, né? Ó, a filosofia tem um conceito que está lá na apostila de história de vocês do mundo grego, que a gente vai discutir esse conceito, chamado ócio, né? O ócio é o tempo livre. Tá, mas aí eu volto falando que ontem. Tá, o que eu faço com o meu tempo livre? Eu fico de preguiça sem fazer nada, fico afundando na rede social, não navegando, né? Afundando na rede social, ou seja, só em fofoca, vendo foto de fulano, de ciclano, como tá, como não tá, enfim, aquela situação que a maioria das redes sociais, ou compartilhando fake news, tá? Sem ter um aprofundamento teórico, ou eu aproveito esse meu ócio para ler um bom livro, para assistir uma boa série, para assistir um bom filme, para ouvir uma boa música, ou para ficar com um tempo de qualidade com a minha família, que também é importante, que também é necessário, né? Um tempo de qualidade, não é o tempo, a durabilidade do tempo que eu tenho com a minha família, mas sim a qualidade do tempo que eu destino a ela. Então, se eu fico o dia inteiro com a minha família, mas o dia inteiro no celular, o dia inteiro no computador, não tenho qualidade de tempo nenhuma,
com aquelas pessoas que integram a minha casa, porque eu não tenho tempo de olhar nos olhos, eu não tenho tempo de conversar, de perguntar como é que foi seu dia, o que aconteceu, o que você aprendeu, o que você não aprendeu. Essa questão do diálogo e da dialética no tempo de qualidade não é um tempo, né? Como é que foi teu dia? Ah, pera, só um pouquinho, estou respondendo aqui. Ah, e como é que tu esteve na aula? Só um pouquinho, peraí. E aí eu continuo aqui, né? Então não é, mas eu perguntei como é que foi o dia dele. Mas eu perguntei como é que foi a aula. Eu não sabia que eu tinha tirado nota baixa. Quer dizer, eu perguntei, foi um tempo de qualidade destinado naquele momento. Então, é o que eu faço com o meu tempo, a qualidade, o ócio, que é muito defendido lá na antiguidade e muito combatido na modernidade com a Revolução Industrial, que a Revolução Industrial não valoriza o ócio, ela quer produtividade. Então, o ócio é o tempo que eu tenho para o intelecto. Eu não vou produzir se eu estiver extremamente cansado. Eu trabalhei o dia inteiro no pesado, eu vou ler um bom livro. Eu vou ler um tratado teórico, ético de Aristóteles. Nem aqui, nem na Caixa Prego eu vou ler. Eu não vou dar conta de fazer essa leitura. Por quê? Porque fisicamente eu não consigo. Então, o ócio é o tempo de qualidade que eu destino por isso que a gente chama de ócio criativo, né? A produção de conteúdo, ao meu estudo, a ler um bom livro, a assistir uma boa série, ou um bom filme, ou um tempo de qualidade que eu destino à minha família. Então, essa ideia de tempo, de discutir o tempo, ela é muito interessante. A gente vai fazer essa discussão em história também, tá? Que está lá na apostila de vocês, quando fala do ócio, que é defendido na antiguidade. Tá? Para se produzir o conhecimento, eu preciso do ócio, né? Então, a Revolução Industrial tira isso. É produtividade. Então, escrever um livro não é trabalho. É nesse sentido que eu quero dizer para vocês, né? Que a desvalorização dessa produção, que é uma produção intelectual. A gente vai para países de primeiro mundo, em que você trabalha 6 horas por dia. Por que você, em países de primeiro mundo, você trabalha 6 horas por dia? Para ter tempo de qualidade e para eu conseguir produzir. O que se quer em pessoas que produzam com qualidade. Produção de conteúdo, ela precisa estar bem. Então, ela precisa ler, ela precisa ter instrução para isso, ela precisa ler para isso. Então, por exemplo, o resultado de uma aula ou de uma boa aula é o estudo que se tem antes dela, é a preparação que se tem antes dela, né? Então, se eu chego para dar aula exclusivamente, vamos na página 12, vamos ler a número 1. Não que a gente não possa fazer isso, entendam, né? Mas repetidamente, número 2. Próxima aula eu vou fazer número 3 e número 4. Aí eu leio e dou resposta, leio e dou resposta. Repetidamente significa que não tem preparo aquela aula. E se não tem preparo, não tem conhecimento. Ou por falta de conhecimento do indivíduo que está preparando aquela aula, ou falta de tempo. No caso do Brasil, um professor, na sua maioria, trabalha 60 horas por dia. É uma carga de trabalho muito alta para ter produtividade de conhecimento. Tá? Eu não consigo produzir conhecimento com 60 horas de trabalho em sala de aula. Por quê? Eu tenho que ter 120 horas de trabalho anterior. Para produzir uma boa aula, tem que ter leitura. Senão, eu não produzo uma boa aula em qualquer área de conhecimento. E se o professor trabalha 60 horas, ele tem mais a casa, a família dele, mais as correções, em que momento que ele vai fazer alguma leitura? Em que momento que ele vai trazer algo? Mas a própria estrutura da educação no Brasil não permite, o próprio salário não permite, e aí a gente tem um grande abismo intelectual, não conseguimos aplicar meritocracia no Brasil. Agora, com a pandemia, isso ficou mais marcante ainda, né? Esse abismo educacional entre as escolas públicas, entre os alunos que não têm acesso à internet, que não têm acesso que estão sem nenhum tipo de acesso ao conhecimento durante todo esse período de pandemia. Vem toda uma discussão desse abismo criado a partir dessa questão do conhecimento, né? Muito bem, Anthony. Mais alguém, gente, que trouxe as imagens para a gente poder falar e falar sobre elas? Bora? Primeira série do ensino médio. Vocês estão aí? Galera, estão me ouvindo? Estamos, professor. E vocês escolheram? Escolheu a imagem? Para falar um pouquinho. Professora, eu consegui abrir aqui a imagem. Conseguiu? Tenta compartilhar a tua tela.
Tô. Muito bem. É uma obra clássica essa obra de arte. Sim. Usada na Revolução Industrial, sabia, Anthony? Para discutir a questão de tempo e produtividade. É bem legal essa obra. Essa daí é Essa uma de das que eu Ícaro. escolhi da queda. E tem a outra aqui, que ele cai aqui no riozinho, aqui embaixo. Uhum. Tipo, aqui mostra uma paisagem em torno da queda dele. E a queda dele é perto do navio. Perto do navio. Que legal. Então, galera, bem simples, compartilhar a tela e falar. Quem mais? Quem vai ser o próximo a falar sobre sua obra de arte, o que escolheu e por que escolheu? Maria Luísa, Rian, Bruna, Sebastião, Felipe, André, Eu fiz Enzo, sobre. Eu Júlia. escolhi a obra da Mulher Chorando de Pablo Picasso. Só que eu não consigo compartilhar a tela, eu só Não vou tem falar. problema. Como é que é o nome da obra? Mulher Chorando de Pablo Picasso. Pablo Picasso. Adoro as obras de Pablo. Por que tu escolheu essa obra, Maria? Então, eu escolhi essa obra relacionada na situação que a gente está, no momento que a gente está vivendo hoje em dia com o coronavírus, né? Que relaciona inúmeras situações com a tristeza, a angústia, o espanto, né? Que está ocorrendo na sociedade que é presente, que a gente vê, né? Que muitas pessoas estão com uma grande preocupação, com inúmeros pensamentos na cabeça e às vezes o refúgio delas são chorar, né? A tristeza. Aí acaba a pessoa chorando, né? Então, a gente A gente pode ter daí aí eu escolhi. também, né? O choro pode representar a questão da Sim, não contato com o outro, né? Tudo isso, essa sim. E até o refúgio, né, prof? Porque às vezes, vamos supor assim, uma pessoa que mora sozinha, né? Ela vivia num cotidiano com várias pessoas. Hoje, no momento que a gente vive, ela tá em casa, sozinha. Daí, com quem que ela pode conversar? Vamos supor se mora num apartamento, né? Com quem que ela vai conversar? Tudo por meio da tecnologia, né? Mas não é aquele afeto, né? Daquele calor humano. não tem um calor humano. Daí o refúgio é o choro, né? Eu tentei buscar uma obra que representasse esse momento que a gente está passando. Muito bem. Gustavo e Yuri, cadê o que vocês escolheram aí? Gente, a aula de filosofia vocês têm que falar também. Vocês não têm só que me ouvir. Quem? Prof, eu escolhi a obra da Última Ceia, do Leonardo da Vinci. A Última Ceia, uma obra É, clássica da produção sim. artística. Por que escolheu a Última Ceia do Leonardo da Vinci? É linda essa obra, né? Sim, porque eu acho que é muito importante a gente ter alguma coisa para a gente acreditar, uma força maior. E para mim, como eu sou católico, eu acredito muito em Deus e na época que Jesus viveu aqui entre nós. E essa obra para mim é muito representativa pelo fato de mostrar quem realmente era Jesus e seus discípulos. Que legal. Gente, vocês estão vendo assim, ó, olha que bacana. O que é a multiplicidade? O que é o conhecimento, né? O que é essa questão de representatividade? Está muito ligada com o que eu acredito, né? Então, o Anthony trouxe aí as questões ligadas ao tempo, como aquela obra representativa para ele, porque ele conseguiu remodelar o tempo dele. Ícaro, porque ele conseguiu pensar nessa questão até onde eu vou, até onde eu... A Maria Luísa, relacionando com a questão que a gente vive hoje, desse afastamento social. O Yuri, pensando no que ele acredita, ou seja, por que é representativo, porque tem a ver com a fé dele, ou seja, fé é tudo aquilo que eu acredito, certo? Fé é tudo o que eu acredito, certo? Eu tenho fé no indivíduo, eu acredito no ser humano, tá? Então, fé é tudo o que eu acredito. E aí a representatividade para ele é importante, porque para algumas pessoas, tá? Essa questão de fé ou acreditar em algo não é muito... Para alguns indivíduos parece que não faz diferença ou não faz mesmo, efetivamente, que cada um, né,
tem sua linha aí de vida, de pensamento. Mas para outras pessoas é muito importante a questão de acreditar em algo, ou seja, a fé que fortalece, acreditar em algo que é metafísico e saber que nos protege, nos fortalece. Isso são dados científicos, tá, gente? Da importância da religiosidade e da fé para as pessoas. Tem pesquisas científicas falando sobre isso, né? Então, por exemplo, eu sou que nem o Yuri, assim, sou que nem o Yuri em que sentido? Eu preciso ter esse algo metafísico, ou seja, eu tenho fé, eu acredito, por exemplo, em Cristo, eu, Joyce Lília Voltolini, tá? Eu acredito, me estimula, isso me dá um gás, assim, me dá, quando às vezes acontecem as coisas assim que tipo, parece tudo desabou, aquilo me dá uma força, assim, não, mas vai dar certo, né? Então, para algumas pessoas isso é muito importante. Então, olha